anote aí, né? Converse com ele, fique bem em paz, tá? Porque o Senhor vai fazer no nosso meio, eu creio nisso, amém? Em nome de Jesus. Também quero perguntar se tem alguém que nos visita por primeira vez. Desse lado aqui tem alguém que nos visita por primeira vez? Lá no fundo nós temos, é um casal abençoado, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Aqui na frente nós temos alguém? Nós temos uma tia, né? Minha tia, seja bem-vinda, tia, Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui, alguém nos visita por primeira vez? Glória a Deus. Igreja de Cristo, vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos visitantes? Aleluia. É uma noite muito especial. E eu tenho certeza que você, ao entrar nesse lugar, você teve a oportunidade, você que não trouxe por escrito, você teve a oportunidade de pegar ali na frente um papel onde você provavelmente escreveu o seu motivo, né, de gratidão sobre esse ano. Alguns motivos. É bem verdade que são muitos, mas se você não trouxe da sua casa escrito, ou se você não pegou, é só você fazer assim com a sua mãozinha, um dos servos vai levar até você. Se você não preencheu lá na frente, durante aí o culto no total, você vai preenchendo e o nome de Jesus vai ser glorificado, amém? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Amém. Queridos, dito isso, eu quero convidar você a nós mergulharmos nessa noite naquilo que Deus tem para nós. Amém? Quero que você fique atento, porque é bem verdade que quando vai chegando o fim de todos os anos, na maioria das suas vezes, há um principado que age tirando as forças das pessoas, tirando o desejo de vencer, o desejo de sonho. E muitas das vezes as pessoas vão se desvencilhando, elas vão cansando, elas vão desistindo, elas querem ficar em casa, mesmo que não tenha nada. E na verdade isso é um espírito que tem aprisionado essa pessoa neste lugar. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse espírito não chegará na sua casa. Só para quem crê. Eu vou profetizar de novo. Esse espírito não chegará na sua casa em nome de Jesus. E se porventura neste lugar algum homem, alguma mulher está sendo atacado desta forma, eu já quero repreender em nome de Jesus. Então, o que nós precisamos entender é que nós temos tantos motivos para agradecer. E é por isso que nós vamos discernir hoje, nesse culto especial na verdade, um culto especial de Natal, que nós já estamos antecipando, para que nós pudéssemos viver tudo junto, uma família. Eu quero que você entenda aquilo que Deus quer falar conosco através da gratidão e também da manjedoura. O que é isso, pastor? Nós vamos discernir aquilo que nós precisamos olhar para trás e nós vamos discernir aquilo que nos fala como futuro. Amém ou não amém? Então eu quero que você comece a entender e a compreender que no final de todos os anos, inclusive nesse, é motivo de você chegar na sua casa, dobrar os seus joelhos e falar: Deus, o Senhor me sustentou até aqui, não é a partir de agora que eu vou esmorecer, não é a partir de agora que eu vou retroceder, não é a partir de agora que eu vou desistir. Eu sempre falo, repito, neste lugar, que o final das coisas tem que ser melhor do que o início delas. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, quando na verdade, por alguma luta, na verdade não é nem luta externa, é luta interna, porque muitas das vezes não queremos confrontar aquilo que está dentro de nós, nos ferindo, nos machucando, nos fazendo retroceder. E aí nós não queremos enfrentar essa luta interna. E eu quero te dizer, querido, se você não enfrentar a luta interna, você não vence a externa. Não tem como vencer.
E é por isso que muitas das vezes a gente troca aquilo que é para dar para Deus, a gente dá para aquilo que controla o mundo. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que no mundo jaz o maligno. Então nós, muitas das vezes, homens e mulheres, em vez de estarmos agradecendo por aquilo que Deus faz, nós estamos reclamando daquilo que Deus já fez. E talvez, mas eu não alcancei. Não é sobre o que você alcançou, é sobre ser grato daquilo que Deus permitiu que você tivesse diante daquilo que você precisasse. Amém ou não amém? E hoje eu quero falar de um assunto convergente. Entenda o que eu quero dizer com você. Eu quero trabalhar nessa noite, nesse tema tão especial, tanto para nós que estamos aqui, quanto para você que está nos assistindo de maneira online, através do nosso canal no YouTube, que ainda está em teste, né, Gui? Mas que está sendo uma bênção, tem alcançado pessoas, e você pode compartilhar esse culto, você pode fazer alcançar aqueles que não estão aqui, e o nome de Jesus ser glorificado. Mas eu quero falar de um assunto convergente com você, onde nós vamos ver sobre a teologia bíblica, dogmática, né? Sistemática e prática, ou seja, resumindo tudo isso, onde nós vamos ver que 3 verdades se encontram em uma única revelação espiritual. 3 verdades, qual verdade? Natal, gratidão e manjedoura. Para nós entendermos, hoje eu quero levar tanto a mim quanto a você, a nós discernirmos, entendermos, meditarmos sobre aquilo, sobre essa revelação espiritual. Nós estamos celebrando, na verdade nós estamos vivendo e celebrando um tempo muito especial hoje. É o tempo de nós olharmos para trás com o coração convicto e reconhecer a fidelidade de Deus. Nós precisamos, como crentes, homens e mulheres que acreditam em Deus, homens e mulheres tementes a Deus, nós precisamos ter um coração convicto em nós, de olharmos para trás e falar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor fez, e eu já quero declarar que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é fiel, querido. Ele não depende da tua fidelidade, Ele é fiel, e Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora também aqui, amor, é tempo de nós olharmos na verdade para frente e entender, Carol, que Deus ainda é Deus para gerar algo novo. Mesmo que nós somos convictos por tudo que Ele fez, nós vamos olhar para frente na certeza que Deus vai gerar algo novo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, ainda este ano. Porque Deus é um Deus de promessa, e as promessas dele nunca vão deixar de ser cumpridas. O que nós precisamos é prosseguir para o alvo, entendendo que Deus é fiel para cumprir as promessas, mas Deus cumpre as promessas tanto para aquele que está na sombra, quanto para aquele que está no sol. A diferença é que muitas das vezes nós cristãos, nós que estamos temente, nós que estamos aqui ficamos chateados, é como que Deus abençoa fulano e eu que estou na presença não sou abençoado. Fica tranquilo, porque existe uma diferença de bênção e reino dos céus. Agora o reino dos céus não é para todo mundo, e é isso que nós precisamos discernir. Essa noite, Mari, não é uma noite de mais um culto, é uma noite de um culto mais do que especial, onde aqui nós falaremos do nascimento de Jesus e vamos aprender que o Natal não é apenas uma data para celebrar. O Natal é vida, o Natal é redenção, o Natal é promessa de Deus. Se nós entendermos que Natal é apenas uma data, que muitos só se reúnem nesse dia, que faz ali um grande jantar, nós estamos deixando de viver o verdadeiro Natal, que é vida, que é motivo de redenção.
diante daquele que veio para fazer toda a diferença. Nós precisamos compreender sobre isso. Natal, na verdade, a revelação é a manifestação do maior plano realizado em todo o tempo, em toda a história, em todo o universo. Isso é o verdadeiro Natal, é a realização. E existe aqui, igreja, uma mensagem central, Evandro. E essa mensagem central só existe porque Jesus nasceu. E Jesus só nasceu porque Deus nos ama e nos amou primeiro. Essa mensagem de tudo que nós estamos vendo, de tudo que nós estamos falando, só existe porque Ele nasceu. E logo eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus para falar sobre 2 lugares espirituais muito profundos. Primeiro lugar espiritual profundo, a gratidão. Nós precisamos ser gratos. O que é gratidão? É aquilo que nos leva a reconhecer o que Deus já fez em nossa vida, o que Deus já fez na nossa história, mesmo que não seja da maneira que eu e você queríamos. Porque Deus não trabalha porque eu quero, Deus trabalha porque Ele é Deus. E Ele não vai te dar sempre aquilo que você quer. Ele vai te dar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. É isso que nós temos que entender, discernir. É isso que nós temos que viver. Então o primeiro motivo de hoje celebrarmos isso é a gratidão. A pergunta principal é: do que temos sido gratos? Hoje eu acordei, na verdade ontem eu mais a minha esposa ficamos assistindo uns filmes. Vamos fazer o quê? Vamos comer pipoca. Eu tenho vontade de comer pipoca, amor. Mas não tem. Eu falei, eu comprei para você. Eu sabia que você ia querer uma pipoca hoje. E ficamos assistindo uns filmes. E eu ficando olhando aquelas coisas. E eu falei, Deus, é tão simples o que eu vou falar. Mas tem 25 anos que eu sento no sofá com essa mulher, cara. Fora os namoros. Então eu peguei ali e falei, Pai, eu sou grato por esse gesto, por esse detalhe, por esse momento. E nós fomos dormir. Hoje eu acordei cedo e eu abracei ela. Falei, cara, eu sou grato por esse abraço. Eu estou falando de coisas que é cotidiana, mas eu também posso falar de coisas que nós temos, que nós não merecemos. Por quê? Porque a graça dele nos alcançou. A graça dele fez eu e você viver. Sem a graça dele, nada teríamos. Agora, é muito importante eu e você entender que a graça, ele é aquilo que nós não merecemos. Então nós temos coisa que não merecemos pelo poder da graça, e por isso nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos por detalhes em nossa vida. Hoje eu e você, nós temos acesso direto. Por isso que Tiago vai falar que muitas das vezes nós não somos gratos e não sabemos pedir. Nós somos gratos porque somos ingratos. E talvez pedimos, Deus até dá, mas não reconhecemos aquilo que Deus dá. Quem sabe a historinha do cara do trem? Estava com a perna presa ali, Carol. Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. O trem está chegando, ele puxou a perna, falou, agora não precisa mais, já consegui. Tem coisas que a gente pensa que eu e você que está fazendo, mas na verdade Deus está nos mostrando nos pequenos detalhes, e nós não sabemos, e é por isso que não somos gratos, e vamos chegar no final do ano, ai Deus, ai céu, ai vida, ai vontade de desistir, vontade de morrer, vontade... Para com isso, nós temos que ter motivo suficiente para sermos gratos, para que o próximo ano, evangelista Fábio, para que no próximo ano a gente entre e fala, Deus, eu tenho certeza que da mesma maneira que o Senhor fez o ano passado, este ano eu vou viver o sobrenatural daquilo que o Senhor já fez. Isso é para mim, isso é para você. O que nós vamos viver? Nós vamos viver também o tempo da manjedoura. É o que nos ensina quando Deus decide começar algo novo na nossa vida. A manjedoura vai nos ensinar que tem hora novo. E eu não estou falando de um novo relacionamento para você que é casado. Eu não estou falando de... Não. Algo novo é uma promessa nova, é uma redenção nova. É algo... Porque Deus quando mandou, e nós vamos entrar sobre isso, o nascimento aqui, Ricardo, ele estava falando de um novo, um começo, que era Jesus. É algo que muda a nossa história. A manjedoura é aquilo que está entre o que celebramos e o que ainda não entendemos.
Porque tem coisa que celebramos, mesmo sem entender. E isso é o motivo suficiente. Deus continua presente. Nós celebramos, não entendemos, e Deus está presente. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. É sobre isso que o Espírito quer trabalhar. Por isso, se você trouxe a sua Bíblia, glória a Deus por isso, você vai abrir no livro de Lucas, no capítulo 2. Se você não trouxe e tem no seu celular, abra ele. Se você não trouxe o celular, você vai ter aqui, ó, como está olhando aqui no nosso telão. Porque nós precisamos ser gratos nos pequenos detalhes. Então eu quero trabalhar com você como texto base, Lucas capítulo 2, e nós vamos ler os 6 e os 7. Lucas 2, versos 6 e verso 7. Glória a Deus por isso. Diz assim: e aconteceu o que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Aqui nós estamos falando de Maria, amém? E deu à luz a seu filho primogênito. O que ela fez? Ela envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ela na hospedaria. Você crê que essa palavra é verdadeira? Aleluia. Eu fico a pensar aqui na humildade de Deus, sendo a própria glória, sendo o eterno, sendo poderoso, tendo tudo, sendo aquele que fez céus e terras, sendo aquele que, quando não tinha nada, formou tudo, aquele que é soberano. Agora, na sua humildade, ele decide enviar um filho. E nós estamos falando de Jesus. Agora o que é interessante nisso aqui, Laura, é que agora ele escolhendo, sendo soberano, ele escolhe nascer num lugar simples. A escolha do próprio Deus é nascer em um lugar simples. Revelando aqui, Ju, que a gente não precisa de grandeza humana. Revelando aqui que a gente não precisa de grandeza humana para sermos visitados por Ele. O que nós precisamos é entender que na simplicidade, no pouco, naquilo que eu posso oferecer, naquilo que eu tenho, Deus é presente. Ele pode nascer em nós. Revelando tudo isso, a manjedoura aqui, ela anuncia que Deus, Pastor Júnior, vai vir aonde tem espaço para Ele. Porque na verdade eles bateram na hospedaria, e a hospedaria não tinha lugar para eles. Agora então ele encontra a porta da manjedoura aberta, e Jesus então nasce na manjedoura. O que é isso, pastor? Isso na verdade é um anúncio que Jesus, Ele é um Lorde, e Ele só vai nascer aonde eu e você permitirmos com que Ele entre. Se nós não permitirmos a entrada dEle em nosso coração, se nós não deixarmos, Ele não vai invadir. Ele poderia muito bem, pelo poder, pela grandeza, abre-se a porta da hospedaria, e ia se abrir, porque uma palavra dele muda tudo, uma palavra dele abre tudo. Então poderia muito bem, mas não, ele só entra aonde tem espaço para ele. O que é interessante é que com essa decisão, agora celebramos nesses dias, e aqui eu não quero entrar em teologia histórica, eu não quero falar sobre a data, porque historiadores, estudiosos vão falar que não foi em dezembro, outro fala que foi em outubro. Eu não sei o dia que foi, eu não sei quando foi, mas o que eu quero te falar é que o Natal é a representatividade do próprio Deus vivo que nós temos. E é no Natal que nós precisamos lembrar que Deus é especialista em agir de forma inesperada, de forma simples, mas também de forma profunda. É nos pequenos detalhes.
que nós precisamos entender a profundidade de Deus. Agora aqui, o povo esperava um rei com coroa, que viesse a nascer em um castelo, mas Deus veio sem coroa e nasceu numa manjedoura, mostrando a simplicidade e dizendo: você tem acesso, porque se eu nascesse no palácio, você tinha que pedir permissão, mas eu nasci na manjedoura, dizendo: todo mundo tem acesso. Só não acessa aquele que não quer, só não acessa aquele que não entendeu, só não acessa aquele que está temando. E eu quero te dizer, filho, você vai sapatear, você vai andar, vai dar giro, você vai ficar... Eu só estou conjecturando, amém? Para você não levar isso para o coração. Mas você vai andar, vai ficar dando volta no deserto. Enquanto você não entender que Deus é Deus de acesso, você não vai entrar na terra prometida. Não é sobre eu pensar que Deus é de difícil acesso. Não, Deus é de fácil acesso, Ele é simples. Mas eu preciso entender e entrar de uma vez. Tem algumas pessoas: pastor, está tão difícil. Não, filho, não está difícil, é você que não decidiu. Não está difícil. Nós já somos herdeiros de uma promessa. Nós já temos a vida de Deus. Ele morreu a nossa para nós vivermos a dele. Nós já temos tudo, e tudo é para Ele, tudo é por Ele. O que nós precisamos é entender que Deus é fácil acesso. Nós acessamos esse Deus e vamos invadir a terra, e vamos invadir essa cidade, vamos invadir esse bairro e falar para outras pessoas. Porque se tem pessoas nos visitando, é porque você falou, porque eu falei, porque nós viemos. E aí nós vamos invadir, e Deus vai falar a mesma coisa: eu sou um Deus de fácil acesso. Eu sou um Deus de fácil acesso. Muitos esperavam Ele, dona Eva, com coroa. Tem gente querendo coroa, filho. Mas o próprio Deus não quis coroa. Ele quis a manjedoura. É que tem gente que pensa que é estrela, mas o próprio Deus, não. Ele se fez humilde. Ele se fez pecador. Ele se fez para que eu e você pudéssemos ter tudo que Ele tem. Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao céu. E por muitas das vezes, ao longo do ano, pastora Kênia, Deus se manifestou assim, em detalhes na nossa vida, na manjedoura, e nós não percebemos. Deus se manifestou nos bastidores, nos pequenos detalhes. Tinha alguém que falava assim, né? E nós não percebemos. É igual a perna presa no trem, tirou a perna. Obrigado, Deus, não precisa mais, eu fiz. Eu não sei o que eu estava fazendo ontem, e eu fui falar, falei, eu fiz uma comida ontem, né, amor? Como é o nome daquilo? Ravioli? Eu fiz um ravioli. Eu não sabia fazer, estava com fome. Fui lá, coloquei na panela, vi que tinha que ferver a água por 3 minutos, fervi a panela, coloquei o negócio, aí ficou aquele trem branco, aquela coisa mais sem graça. Falei, e agora? Aí eu falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa, deixa eu olhar na internet, YouTube. Fui no YouTube, falou, tem que fazer um molho, fiz o molho. Aí eu liguei para ela e falei assim, amor, eu sou fera mesmo, hein? Na hora Deus falou comigo, você não é nada. Na hora Deus falou para mim, ei, desce aí, você não é nada. Você só é um instrumento que eu uso quando quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero. Então se você está fazendo alguma coisa que você é fera, e foi desse jeito o tratamento. Se você está fazendo, Thaís, e falando que você é fera porque você faz um ravioli cru ainda, você não entendeu o processo. Você não entendeu o processo, você não é nada. Eu falei, Deus amado, não sou nada. Ele falou, mas em mim você é tudo. Eu falei, vou virar um cozinheiro. Aleluia. Glória a Deus, amor, vai recebendo aí. Então Deus age nos pequenos detalhes, e talvez agiu nos bastidores da minha vida, da sua vida, e você não percebeu. Agora, eu fiz toda essa introdução para chegar até agora, porque eu não posso começar a pregar, a falar, a conversar com você. Eu não posso começar sem dizer para você como tudo isso aconteceu. Como que aconteceu isso, Solange Moretti? Um anjo visita Maria, uma jovem virgem, e nós sabemos de toda a história. Essa mulher então agora engravida do Espírito Santo, e ela então agora carrega uma criança. Mas é interessante que a Bíblia vai nos dizer
que com a visitação do anjo a Maria, essa visitação foi em Nazaré, aonde, creio eu, segundo escreveu a Elcio Arantes, e é uma brincadeira que eu estou fazendo, creio eu que agora essa mulher, primeiro mês de gestação, segundo mês de gestação, terceiro mês de gestação, quarto mês de gestação, e assim sucessivamente, estou falando por mim, ela entendeu que ela estava carregando o Filho de Deus. Agora, Seu Luiz, Maria grávida, mas a palavra de Deus diz que ela estava grávida em Nazaré. Mas o que é interessante, que Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Agora, o que uma mulher grávida de 9 meses monta no jumento e vai fazer em Belém? Você já se perguntou sobre isso? Você já viu sobre isso? E nós vamos de novo para Lucas capítulo 2, agora nós vamos no verso 1. E nós vamos ver até o verso 4. Presta atenção no que vai dizer. Olha só, o que essa mulher foi fazer lá em Belém? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando que ali vai falar de recenseamento, mas na verdade alistamento na tradução. Vai falar que César agora, o que aconteceu? Ele convocou para um alistamento. E sobre esse alistamento é com que eles foram para lá. 2. Esse primeiro recenseamento ou alistamento foi realizado quando Quirino ainda era governador da Síria. 3. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. O que era isso? É o IBGE. É saber quantos tem, a maneira que tem. É mais ou menos isso. Só para você entender. Então agora, José e Maria, assim como todos os outros, estão indo para Belém. Estão indo para Belém. Agora, tudo isso que nós estamos falando, que é sobre alistar-se, é algo que nós pensamos, quando na verdade a história aqui já estava pronta. Quando na verdade a história aqui já tinha um plano. E o plano da ida de Maria e José até Belém estava já agendado no calendário de Deus. Por quê? Porque o Rei dos Reis já era esperado. Talvez Deus, querido, vai te tirar de Nazaré e vai te colocar em Belém, dizendo que talvez você vai ter que fazer algum sacrifício. Agora, o interessante de tudo isso é que no meio desse caminho, ele sabia quem estava com eles. Ele sabia que Deus era com eles. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos ter que pagar o preço. Maria, creio eu, que já estava com 9 meses, pastor Luiz, quando ela estava naquele jumentinho, era um preço a se pagar. A pergunta que eu faço, entendendo tudo isso, é que preço que nós temos pagado? Qual é o preço? Várias profecias, Raquelzinha, já tinham sido liberadas, que o Filho de Deus chegaria, mas todos pensavam que ele estaria vindo aqui em um palácio, com coroas, com vestes reais, mas não. Deus agora entrega Jesus em uma manjedoura. Ele entrega Jesus num lugar simples. Ah, pastor, pode nos falar por quê? Posso, para nos mostrar que Jesus é acessível a todos aqueles que podem ir até Ele. Porque não é Ele que vem até nós, é nós que vamos até Ele. Não é o céu que desce na terra, é a terra que sobe no céu. Não é só a mão de Deus que nos socorre, é a nossa mão que precisa ser estendida. E nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos, nós não vamos viver e ser grato àquilo que Deus já fez sobre a nossa casa, a nossa família. Tem alguém me entendendo? Aleluia. Jesus,
ele é acessível. O grande detalhe de tudo que está acontecendo, querido, é que está se cumprindo algumas profecias, como aquela que diria que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. Nós estamos vivendo um tempo a qual as pessoas já não dão mais valor para aquele nascimento de Jesus, não dá mais valor para aquele Jesus que é socorro presente na hora da angústia, e eles estão vivendo por força do próprio braço, por aquilo que eles podem fazer. Eles acordam correndo, dormem correndo, faz tudo correndo e esquece de tirar um tempo para Deus. Essa é a verdade. É desse jeito que está acontecendo. A manjedoura é o lugar que o eterno se faz criança frágil, e também o ambiente mais improvável que se torna o centro da história da humanidade. O que é a manjedoura, pastor? A manjedoura é aquela que traz o céu para a terra. É o único lugar que o céu vem para a terra. É quando nós temos um coração que é permissível a Jesus nascer nele. Se nós não temos um coração permissível a Jesus nascer nele, nós não temos um coração grato. O que nós precisamos entender é que a glória do Deus eterno escolhe nascer no lugar mais simples, revelando que nós não precisamos de glória humana. Nós precisamos dele. Nós precisamos do acesso, Maico, dele. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos entender que ele é socorro. É isso que nós precisamos entender. A manjedoura revela Deus em todos os lugares, porém ele só nasce aonde tem espaço. Será que ele está nascendo no seu coração? Na hospedaria não teve espaço para ele, mas na manjedoura teve espaço. O seu coração é hospedaria ou manjedoura? A sua casa é hospedaria ou manjedoura? A sua casa, o seu coração é um lugar que hospeda ou um lugar que nasce? Se nós não permitirmos Jesus nascer no nosso coração, se nós não permitirmos ele nascer em nós, nós vamos viver a vida inteira sem ter gratidão por Deus. Eu quero só fazer uma reflexão, e você que está aqui hoje, se você olhar para trás e ver quem você era, e olhar para frente, olhar para o hoje e poder ver quem você se tornou, eu só quero dizer, não é por sua força, é igual o ravioli que eu fiz. Não sou eu. É sobre ele. É para ele. Não vivemos o sobrenatural porque não temos um coração grato. Ei, há espaço para ele nascer hoje, querido? Será que o nosso coração hoje tem sido essa manjedoura? Eu quero aqui, junto com você, dizer algo tão importante. Vamos deixar Jesus nascer hoje em nosso coração. Vamos deixar de ser duro. Tem gente que não fala obrigado pro cara que serve o café. Tem cara que, querido, tem gente, eu vou te falar um negócio, chega a ser ruim de você olhar para ele. Eu fui tomar um café essa semana passada, retrasada, não me lembro, em um determinado lugar, aí a mulher me atendeu muito mal, mas muito mal mesmo. Quero uma chipa, eu quero um suco de laranja. Não tem. Falei, tá bom, me vê um café. Não tem. Falei, tá bom, me vê um cappuccino. Aí ela me serviu, colocou assim e virou a cara. Eu tomei o café, comi a chipa, cheguei no balcão, falei, querida, eu não sei como você acordou hoje, mas eu sei de uma coisa: independente da sua luta, independente da sua dor, Jesus é remédio para ela. Sabe, querido, a gente precisa ter gratidão, porque Deus talvez está nos usando para falar, lançar uma palavra, e nós não temos coragem para falar essa palavra, lançar essa palavra, dizer essa palavra. E nós trocamos a nossa identidade de imagem e semelhança de filho de Deus, Tomzinho. Não podemos trocar. Agora é curioso falarmos da manjedoura, porque muitos nem sabem o que é manjedoura, né? Na verdade, a manjedoura é igual fazenda. Aqui os mais cowboys vão entender o negócio. É a cocheira. A manjedoura é uma cocheira, meu querido. É um coxo. É onde os animais comiam.
Era um coxo que os animais comiam. Então agora o próprio Deus nasce nesse coxo, nesse estábulo, um lugar de alimento para animais. Ele está nascendo ali dentro desse estaleiro, dentro dessa baia. Tem tanto nome. O que eu aprendo aqui é que o nascimento de Jesus na manjedoura é Deus anunciando que ali está nascendo o verdadeiro alimento. E Ele está dizendo assim: esse é o pão que desceu do céu. Tudo tem um motivo, porque o coxo, a baia, a manjedoura é lugar de alimento para os animais. Agora Jesus nasce no coxo, nasce na baia, é a revelação do Altíssimo, dizendo: Ele é alimento para a fome que você tem, Ele é água para a sede que você tem. Ele é acessível. Só precisamos acessá-lo. Só precisamos entrar. Ei, querido, a manjedoura aponta Jesus como alimento, não só como pão, mas alimento da alma e alimento da provisão perfeita. Ele é alimento para a nossa alma, Ele é alimento para a nossa provisão, Ele é tudo o que nós precisamos. Olha o que Lucas capítulo 2, 6 e 7 vai dizer: e aconteceu que estando ele ali, se cumpriram os dias que havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, envolveu nos panos e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que eu aprendo aqui? Que há momentos na nossa vida que nós somos levados para lugares que nós não esperamos, não desejamos, evitamos lugares apertados, improvisados, lugares simples, desconfortáveis. Agora, Bia, é justamente nesse território que muitas das vezes Deus coloca a manjedoura. Nos lugares apertados, indesejáveis, nos lugares sem acesso. Ah, pastor, eu estou passando... Ei, a manjedoura está lá. Vai ter que nascer alguma coisa lá. Está apertado, está ruim, está difícil, vai nascer... A manjedoura está lá. Vai nascer alguma coisa lá. E alguma coisa que vai nascer lá é a resposta do céu. Fique tranquilo. A manjedoura, na verdade, é símbolo de como Deus transforma a falta, o desconforto, em propósito. Falta de tudo, falta de porta aberta, falta disso. Por quê? Porque a verdadeira gratidão não nasce quando tudo dá certo. A verdadeira gratidão nasce quando mesmo na simplicidade, no improviso da vida, conseguimos ver Deus presente em tudo. No que você tem visto Deus presente? Qual que é a sede que você tem por esse Deus? Qual que é a sede que você teve hoje o dia inteiro pensando nesse culto? Qual que é a sede que você teve? Qual foi o sonho que você teve? Até a roupa que você falou: vou com essa roupa hoje no culto. É isso que eu estou falando, é esse acesso, é essa entrada, é essa manjedoura. Maria e José não encontraram hospedaria, querido. Não encontraram conforto, não encontraram portas abertas, não encontraram, mas eles encontraram Deus. E o encontro com Deus mudou tudo. A manjedoura, ela não foi simplesmente o lugar do plano humano, mas a manjedoura é o lugar do propósito divino. Tem alguém me entendendo, querido? Eu preciso falar aqui, Ribonete, sobre o nascimento, de como que é, para eu entender o Deus conosco, para eu entender o sentido, para eu entender o que é uma gratidão. Então hoje eu preciso ter uma gratidão daquele que nasceu para me salvar em uma manjedoura. É por isso que o culto é especial, e nós estamos entre a gratidão e aquele que nasceu para nos salvar, e não somos gratos. E eu não estou generalizando, mas esquecemos dele no pequeno detalhe, esquecemos dele, esquecemos do propósito divino. Já a gratidão não. A gratidão é fruto de cenários, não só de cenários, mas da presença e da promessa. Não depende do cenário para eu ser grato, não depende do lugar que eu estou, não depende se eu estou bem financeiramente, não depende.
Não é sobre isso. Não é onde eu estou que determina a minha gratidão. Não é o que eu tenho que determina a minha gratidão. Não é o que eu faço que determina a minha gratidão. Não é o dinheiro que eu tenho na conta que determina a minha gratidão. O que determina a minha gratidão é o amor incondicional que Deus teve por mim naquela cruz e que hoje nós não entendemos. Gratidão, temos que ser gratos, querido. Eu sou grato a Deus todos os dias por Deus me permitir pastorear pessoas como vocês. Eu oro todos os dias, eu me preocupo com cada um, eu mando mensagem para cada um. Eu mando. Muitos aqui já receberam mensagem. E não é cobrança, é amor, é preocupação, é gratidão, porque eu entendi que Deus colocou uma igreja para mim e a pastora cuidar, para nós amarmos incondicionalmente daquilo que alguém pode me oferecer. Então quando o pastor te liga, querido, não é, ou manda uma mensagem, não é porque ele está preocupado com o que você tem para me dar, porque tudo que você tem para me dar, Jesus já me deu primeiro, e eu sou grato por isso, é por isso que eu faço. É por isso que eu falo para minha esposa assim, é doído, é apertado, mas tem manjedoura, tem propósito. Deus ainda vai alcançar, Deus ainda vai tocar. O que é interessante é que mesmo depois de tantas negativas, né? O cash aqui na verdade, não é se eu tenho, se eu estou bem, é que mesmo eu tendo ou não tendo, eu sou grato por todas as coisas que Deus tem feito. Sou grato por quem cuida de mim, sou grato por meu patrão, sou grato por minha casa, sou grato pelo trabalho que eu tenho, sou grato até pelo pouco que eu ganho, orando que é para ganhar mais. Mas sou grato, porque tem pessoas que amaldiçoam o seu próprio salário, é por isso que não dá nada. Só essa miséria vai virar miséria para o resto da vida. E nós não entendemos. Então Deus é um Deus de manjedoura, está dizendo, eu vou renovar, eu posso mandar renovo, eu posso mandar aquilo que pode salvar, eu vou mandar renovo nessa noite. E mesmo depois de tantas negativas, tantas portas fechadas, Maria não murmurou. Ela e José fez simplesmente o seguinte, eu sou grato pela manjedoura, eu sou grato pelo coxo, porque ali era um lugar quentinho, um lugar gostoso. Então nós precisamos ser gratos por cada detalhe. Tem pessoas que murmuram porque não come a carne, não é grato. Não, vamos parar com isso. Vamos ser gratos, querido, por cada coisa, por cada pessoa, por cada vida, por cada homem, por cada mulher. Seja grato. Eu levanto de manhã, eu levanto nas madrugadas para orar, eu abençoo os meus clientes. Fala, Deus abençoa aquele cara, enriquece mais ele ainda, porque daí ele vai mandar serviço para mim. Grato pela sabedoria que Deus está fazendo, que Deus está me entregando. Eu sei que há pessoas aqui, querido, que nesse ano estão como Maria e José, fazendo tudo certo, mas mesmo assim recebendo portas fechadas. Eu sei disso. Estou fazendo tudo certinho, pastor, e a porta ainda continua sendo fechada. Mas o Espírito Santo diz, querido, a hospedaria pode fechar a porta para você, mas descansa, porque eu vou abrir a manjedoura do propósito. Eu só descansar. Ele vai abrir a manjedoura do propósito, onde vai nascer aquilo que vai mudar a sua história. Onde vai nascer aquilo que vai mudar a história da sua casa, da sua família. Onde vai nascer aquilo que você pensa que você não era capaz. Não, a manjedoura vai nascer o propósito daquilo que vai te fazer capaz para alcançar todas as coisas. A gratidão verdadeira é olhar para aqueles lugares que nós não queríamos estar e ainda dizer, Deus está aqui. A gratidão não é eu querer ir aonde o guia está, mas eu acabei de falar isso agorinha. Mas a gratidão é eu estar onde eu sou amado para estar, porque tem pessoas que te amam que você nem está vendo, e tem pessoas que falam que te amam e que estão aí em você. Só descansa o coração, vai nascer o propósito. A manjedoura é um lugar profético, aonde vai nascer o milagre, naquele lugar que ninguém apostaria nada. A manjedoura não é o fim, ela é o início daquilo que Deus vai revelar. Ela é o início de tudo aquilo. Já a gratidão abre os olhos para vermos o milagre
aonde os outros só veem conquista própria. Precisamos ser gratos. E a gratidão, ela transforma a manjedoura em altar. Ei, querido, tem sido grato? Porque a manjedoura só vai virar lugar de milagre quando o coração se encher de gratidão. Eu vou perguntar de novo, tem sido grato? A manjedoura é onde Deus transforma a minha realidade com a sua presença. A presença dele, Bruninha, pode transformar qualquer coisa. A presença dele, Johnny, pode mudar qualquer coisa. A gratidão é mesmo estando no lugar do improvável, onde o improvável vira profético. E o profético, ele vai destravar, entendendo que mesmo que você seja desprezado, você vira um escolhido. Amém ou não amém? Tem alguém me entendendo? Glória a Deus. Qual é a sua manjedoura hoje? A porta que não abriu? Qual é a sua manjedoura hoje? A área da vida que não saiu como você queria? Qual é a sua manjedoura hoje? É o lugar que você está se sentindo pequeno, rejeitado? O lugar que você não vê beleza? Porque tem muitas coisas que Deus nos deu, não somos gratos. E aí queremos aquilo que é verde dos outros. Qual é a sua manjedoura hoje? O lugar que não parece digno da promessa? Fique tranquilo, é neste lugar que Deus vai revelar o propósito sobre a sua vida. Descansa o coração, querido. Eu vou caminhar para finalizar, para nós orarmos. Mas o Espírito Santo mandou dizer hoje algo, Lelê. Ainda dá tempo de ter um coração grato e esquecer tudo aquilo que você já fez de errado, tudo aquilo que você já fez fora da presença, tudo aquilo que você já plantou lá fora, e se render a Ele e ser grato por tudo que você viveu. E querido, eu quero dizer que a manjedoura que nós estamos falando hoje, ela vai fazer nascer um novo em você. Alguém que ama mais, alguém que cuida mais, alguém que zela mais, alguém que procura mais, alguém que busca mais. Alguém que lê mais a Bíblia, alguém que procura aprender mais da palavra de Deus. E a gente não fica perdido. A manjedoura te tira dos palcos do mundo e te coloca no palco da presença de Deus. A manjedoura te coloca na frente do altar. A manjedoura te coloca na frente do trono celestial. O Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais. O que ele manda eu falar, que ele vai fazer a manjedoura virar lugar da revelação. E te mostrar que foi ali, e não no palácio que você quer, que ele decidiu te visitar. Ele vai te mostrar que foi ali, naquele lugar que ninguém queria, que ele decidiu ir até você. Porque ele te visita na sua simplicidade, sabendo você fazer, sabendo você falar, sabendo ou não. O que eu preciso, pastor? Ter um coração humilde e grato por tudo aquilo que Deus já tem feito. Não despreze a manjedoura, porque a manjedoura é o útero do propósito. Não despreze os lugares dos pequenos começos, os lugares apertados, os lugares que ninguém quer. Não despreze. Hoje o Senhor nos chama para viver uma gratidão. Hoje o Senhor está nos chamando para viver uma gratidão que enxerga Deus na manjedoura. Uma gratidão que vai nos fazer enxergar Ele, uma fé que abraça o propósito, mesmo sendo improvável, em um coração que diz o seguinte, Carol: Senhor, ainda que o cenário não seja o melhor, o Senhor é tudo para mim.
Ainda que o cenário é difícil, ainda que a luta vem, ainda que eu não conquistei aquilo que eu sonho, o Senhor é tudo para mim. Eu não vou desistir de te servir, eu não vou desistir da sua casa, eu não vou desistir da sua presença, eu não vou desistir. Nós entendemos o poder da gratidão, não é o pastor vir aqui e falar assim, eu preciso de gente para trabalhar, não é você chegar e falar, pastor, eu entendi a gratidão, eu quero servir. Eu quero fazer, eu quero me doar, eu quero fazer mais. Quando nós entendemos o que Deus tem nos dado, nós somos gratos a Ele e vamos oferecer aquilo que nós podemos dar a Ele, da maneira que nós podemos fazer. Eu encerro agora, eu já quero até convidar a vocês aí a ficar atento ao que eu vou falar. Mas eu encerro agora, eu quero que você ponha a mão no seu coração e feche os seus olhos, se você puder. Só se você puder. Eu quero que você ore assim comigo. Ó Senhor. Não, mais forte, querido. Ó Senhor. Entre a gratidão e a manjedoura, eu te escolho. Entre a gratidão e a manjedoura, eu escolho te adorar. Transforma o meu simples em lugar de glória. Nasce de novo em mim. Revela o teu propósito neste lugar. Revela o teu propósito em meu coração. Amém.